Irmãos, bom dia, paz do Senhor Jesus a todos. Passando aqui para deixar o nosso salmos de hoje, em nome de Jesus, irmãos. Nosso salmo de hoje é o 78, é um salmo bem grandinho, mas creio eu que como Deus já escolheu para mim estar fazendo esse salmo na parte da manhã, você terá tempo de fazer o procedimento dessa campanha na parte da tarde. Em nome de Jesus, irmãos, eu já quero começar aqui o nosso salmos para a honra e glória do Senhor, crendo, irmãos, crendo que o Deus do impossível, o nosso Deus, ele está fazendo tudo para que você não deixe de fazer essa campanha. Ele fica te observando, irmãos, para ver a sua perseverança, para ver a minha perseverança. Então vamos continuar. O inimigo se levantou, continua. Tentaram contra a sua vida, continua. Na caminhada, irmãos, nem sempre nós vamos achar só retas. Nós vamos achar aclives, declives. Nós vamos subir, vamos descer. Outrora parece ser bom na descida, mas tem umas certas descidas, irmãos, que nos deixa com as pernas bambas. Às vezes nós pensamos que subiu e que agora vai descer, que será bom, mas o cansaço da subida nos torna a descida, irmãos, desequilibrados. Por que na descida nós ficamos desequilibrados? Porque geralmente, irmãos, na descida acontece o desequilíbrio. Se você lutou para conseguir alguma coisa, quando você tem de perder aquilo que você lutou tanto para conseguir, é porque você está descendo. É porque você está descendo, está acontecendo um desequilíbrio que você está descendo. Você alcançou o topo. Você conseguiu chegar em cima. Mas algo aconteceu que você começou a descer. E depois da subida, se você tiver que descer, tenha certeza que é porque você está desequilibrado. Irmã Rose, mas peraí, toda subida tem uma descida, mas como que eu vou fazer? Fica no topo, irmãos. Porque no topo você tem visão de baixo. No topo você consegue ver. No topo você tem mais força, irmãos, para atacar aquilo que vem de baixo para te atingir. Agora, se algo aconteceu e você se desequilibrou, está descendo desequilibrado. Tenha medo da descida, irmãos. Você não tem que ter medo só da subida, não. A descida é bem pior, irmãos. Não importa o que você tenha passado, se foi ataques sem te ouvir. Não importa, Deus sabe o motivo. Deus é quem te justifica. Para de procurar pessoas para se justificar. Pare de ficar dependente de pessoas. Deus te justifica. Se Deus te justificou, para quê? Ficar procurando um homem para poder dizer o que aconteceu ou não? Para quê, irmãos? Você tem que contar para Deus. Olha para Deus e olha para dentro de você. Se você tem culpa. Se realmente aconteceu do jeito que eles estão dizendo. Ou se citaram. Ou se falaram. Sem te ouvir, sem antes te ouvir. Sem ouvir a sua versão. A sua explicação. O que realmente aconteceu. Deixa que pensem, que acusem. Deixa, irmãos. Deixa que falem, que critiquem. Eles não sabem a verdade de tudo, Deus sabe.
o que realmente aconteceu. Deus sabe de toda a história. Amém? Então fica tranquilo. Continue, persevere. Porque você vai chegar no topo assim como eu vou chegar. E nós não vamos descer de lá. Quando chegar no topo, Deus vai nos colocar uma escada e nós vamos alcançar os céus. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza disso, irmãos. Nós estamos caminhando, nós estamos subindo e nós vamos alcançar muito em nome de Jesus. Amém? Está escrito, Salmo 78, está escrito assim: escutai a minha lei, povo meu. Inclinai os ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a boca numa parábola. Proporei enigmas da antiguidade, os quais temos ouvidos e sabido, e nossos pais nos têm contado. Não os encobriremos aos filhos, mostrando à geração futura louvores do Senhor, assim como a sua força e a maravilha que fez. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó, e pôs uma lei em Israel, e ordenou aos nossos pais que a fizessem conhecer os seus filhos, para que a geração vindoura a soubesse, e os filhos que nascessem se levantassem e a contassem a seus filhos, para que pusessem em Deus a sua esperança, e se não esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos, não fossem como seus pais, geração contumaz e rebelde, geração que não gerou o seu coração, e cujo espírito não foi fiel para com Deus. Os filhos de Efraim, armados arcos, retrocederam no dia da peleja. Não guardaram o concerto de Deus e recusaram andar na sua lei. E esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhes fizera. Vê, maravilhas que ele fez à vista de seus pais na terra, do Egito no campo de Zoar. Dividiu o mar e o fez passar por ele, fez com que as águas passarem como um montão. De dia os guiou com a nuvem e toda a noite com um clarão de fogo. Fendeu as penhas no deserto e deu-lhes de beber como de grande abismo. Fez sair fontes de rocha e fez correr as águas como rios. E ainda prosseguiram em pecar contra ele, provocando ao Altíssimo na solidão, e tentaram a Deus no seu coração, pedindo carne para satisfazerem seu apetite. E falaram contra Deus e disseram: poderá porventura preparar-nos uma mesa no deserto? Eis que feriu a penha e águas correram dela, rebentaram ribeiros em abundância. Poderá também dar-nos pão? Ou preparar carne para o seu povo? Pelo que o Senhor os ouviu e se indignou e acendeu um fogo contra Jacó, e furor também subiu contra Jacó, e furor também subiu contra Jacó, subiu contra Israel, porquanto não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação, posto que tivesse mandado as altas nuvens e tivesse aberto as portas dos céus, e fizesse sobre o maná para comerem, e lhes tivesse dado trigo do céu. Cada um comeu o pão dos poderosos. Ele lhes mandou comida com abundância. Fez soprar o vento do oriente no céu e trouxe o sul com a sua força. E choveu sobre eles carne como pó, e aves de asas como a areia do mar. E as fez cair no meio do seu arraial ao redor de suas habitações. Então comeram e se fartaram bem, pois lhes satisfez o desejo. Não refrearam o seu apetite, ainda lhes estava a comida na boca, quando a ira de Deus desceu sobre eles e matou os mais fortes deles, e feriu os escolhidos de Israel. Com tudo isto ainda pecaram e não deram crédito às suas maravilhas, pelo que consumiu os seus dias na vaidade e os seus anos na angústia. Pondo-os ele à morte, então o procuravam e voltavam, e de madrugada buscavam a Deus. Lembravam-se de Deus, que era a sua rocha, e o Deus Altíssimo, seu Redentor. Todavia lisonjeavam-no com a boca, e com a língua lhe mentiam, porque o seu coração não era reto para com ele, nem foram fiéis ao seu concerto.
Mas ele é misericordioso, perdoou a sua iniquidade, e não os destruiu, antes muitas vezes desviou deles a sua cólera, e não deixou despertar toda a sua ira. Porque se lembrou de que era carne, um vento que passa e não volta. Quantas vezes o provocaram no deserto e ofenderam na solidão, voltaram atrás e tentaram a Deus, e duvidaram do Santo de Israel. Não se lembraram do poder da sua mão, nem do dia em que os livrou do adversário, como operou os seus sinais no Egito e as suas maravilhas no campo de Zoar, e converteu em sangue os seus rios e as suas correntes, para que não pudessem beber. E eles mandou enxames de moscas e os consumiam as rãs que os destruíam. Deu também ao pulgão e a sua novidade, o seu trabalho aos gafanhotos. Destruiu as suas vinhas com saraiva e os seus sicômoros com pedriscos. Também entregou o seu gado e saraiva e aos coriscos os seus rebanhos, e atirou para o meio deles, quais mensageiros de males, o ardor da sua ira, furor, indignação e angústia. Abriu caminho a sua, pondo-os ele à morte. Então o procuravam e voltavam, e de madrugada buscavam a Deus. E lembravam-se de Deus, que era a sua rocha, o Deus Altíssimo, seu Redentor. Todavia lisonjeavam-no com a boca, e com a língua lhe mentiam, porque o seu coração não era reto para com ele, nem foram fiéis ao seu conserto. Mas ele, que é misericordioso, perdoou a sua iniquidade, e não os destruiu. Antes muitas vezes desviou deles a sua cólera, e não deixou despertar toda a sua ira. Porque se lembrou de que era carne, um vento que passa e não volta. Quantas vezes o provocaram no deserto e ofenderam na solidão, voltaram atrás e tentaram a Deus, duvidaram do Santo de Israel, não se lembraram do poder da sua mão, nem do dia que os livrou do adversário, como operou os seus sinais no Egito e as suas maravilhas no campo de Zoar, e converteu em sangue os seus rios e suas correntes, para que não pudessem beber. E eles mandou enxame de mosca, que os consumiram as rãs, que os destruíram. Deu também ao pulgão e a sua novidade, o seu trabalho, os gafanhotos. Destruiu as suas vinhas com saraiva, os seus sicômoros com pedrisco. Também entregou o seu gado a saraiva e aos coristos e seus rebanhos, e atirou para o meio deles, quais mensageiros de males, o ardor da sua ira, furor, indignação e angústia. Abriu caminho à sua ira, não poupou a alma deles a morte, nem a vida deles a pestilência, e feriu todo o primogênito no Egito, primícias da sua força nas tendas de Cã. Mas fez com que o seu povo saísse como ovelha, e os guiou pelo deserto como a um rebanho, e os guiou com segurança, e não temam. Mas o mar cobriu seus inimigos, e conduziu-os até o limite do seu santuário, até este monte que a sua destra adquiriu, e expulsou as nações de diante deles, e dividindo suas terras, as deu por herança, e fez habitar em suas terras os tribos de Israel. Contudo tentaram e provocaram o Deus Altíssimo, e não guardaram os seus testemunhos, mas tornaram atrás e portaram-se aleijosamente com seus pais. Viraram-se como um arco traiçoeiro, pois lhe provocaram a sua ira com seus altos, e despertaram-lhe o zelo com as suas imagens de escultura. Deus ouviu isto e se indignou, e sobremodo aborreceu a Israel, pelo que desamparou o tabernáculo em Siló, a tenda que estabeleceram como sua morada entre os homens, e deu a sua força ao cativeiro, e a sua glória à mão do inimigo, e entregou o seu povo à espada, e encolerizou-se contra a sua herança. Aos seus jovens consumiu o fogo, e as suas donzelas não tiveram festa nupcial, suas viúvas não se lamentaram. Então o Senhor despertou como de um sono, como um valente que o vinho excitasse, e feriu os seus adversários que fugiram, e os pôs em perpétuo desprezo. Além disso, rejeitou a tenda de José, e não elegeu a tribo de Efraim, antes elegeu a tribo de Judá, o monte Sião que ele amava, e edificou o seu santuário.
como os lugares elevados, como a terra que fundou para sempre. Também elegeu a Davi, seu servo, e o tirou dos apriscos das ovelhas. De após as ovelhas pejadas o trouxe para apacentar a Jacó, seu povo, e a Israel, sua herança. Assim os apacentou segundo a integridade do seu coração e os guiou com a sua perícia de suas mãos. Irmãos, irmãos, eu acho que eu li um pedacinho 2 vezes, mas não tem problema não, irmãos. O importante é nós ler, nós fazer os salmos, né? Isso que importa. Esse horário aqui é um horário mais tranquilo para mim. Aí eu passo aqui para poder deixar para os irmãos os salmos. O salmo já é grande, eu ainda li um pedacinho a mais, né, irmãos? Isso vai ser vitória para nós, em nome de Jesus. Aqui, irmãos, o salmista, ele relata o quanto o povo foi bobo. Aquele povo, irmãos, foi muito, eu vou falar, irmãos, que o homem é burro. O homem é, irmão, nós somos ignorantes. Na língua lá da minha roça, lá a gente fala assim, não, fulano é burro demais. Ignorante, irmãos, nós somos ignorantes. Nós somos soberbos, irmãos. Porque depois de Deus fazer tudo para aquele povo, irmãos, mostrar as pragas, mostrar, irmãos, fazer com que eles fossem liberados, abrisse o mar, eles passassem, fechasse o mar em cima dos inimigos dele, aquele povo ainda deixou de acreditar em Deus, irmãos. Aquele povo ainda deixou de acreditar em Deus, ainda brincou com Deus. Imagino eu que aquele povo caminhava pelo deserto provocando Deus. Será que realmente Deus existe? Se ele existisse, ele fazia isso. Eu vou fazer aqui uma pedra, uma estátua, alguma coisa e vou adorar porque não existe, porque nós estamos passando por isso. E Deus olhando lá de cima e falou, vocês esqueceram de tudo que eu fiz? Não esqueça, irmãos, de tudo que Deus fez por você. Não esqueça, irmãos, de tudo que Deus fez. Nós somos ignorantes, irmãos. Nós oramos, Deus abre a porta, depois nós reclamamos da porta aberta. É desse jeito, irmãos. É desse jeito. Eu não levanto da cama sem dar glória. Por quê? Porque Deus me deu a oportunidade de levantar. Não levanto sem dar glória. Oh, glória a Deus, acordei. Final do mês eu tenho com que pagar as minhas contas. É difícil, irmãos. Qualquer serviço é difícil. Mexer com o povo é complicado demais, irmãos. Moisés sabia disso. Passou por isso. Irmão, e sabe o que eu penso? É que Moisés não mexeu só com companheiros de serviço, só 2, 3 pessoas não, irmãos. Moisés mexeu com milhares e milhares de pessoas, irmãos. Cada um com um gênio diferente, cada um com a reclamação diferente. Pensa, irmãos. Que situação. E quando Moisés chegou no fim, Moisés era para ter perseverado. Por isso que você tem que aguentar. Por isso que você tem que suportar certas adversidades, certas críticas, certas coisas, irmãos. Não deixar o povo te irar. Porque Moisés irou e bateu na rocha. No final Deus falou com ele assim, Moisés, depois de tanta luta, Deus falou, Moisés, você não vai entrar. Por quê? Porque eu mandei você tocar na rocha, você bateu. Não deixe, irmãos, as pessoas te fazerem pecar. Não deixe as pessoas te fazer irar. O Moisés irou e bateu na rocha. Irar, irmãos, às vezes a gente até ira, porque a gente não consegue controlar nossas emoções, mas não façam o que a ira quer te levar a fazer. Amém, irmãos? Fiquem com Deus. Você que ainda não fez essa campanha, faça comigo essa campanha. Se inscreva aqui, irmãos. É os tempinhos que eu tenho para poder chegar aqui e falar de Deus para você, irmãos, fazer alguma coisa para Deus, fazer uma coisa para você, para nós alcançarmos a misericórdia do Senhor. Eu sou uma pessoa muito ocupada, extremamente ocupada, mas Deus é Deus. Então, irmãos, não deixe que isso aconteça com você, tá? Persevere nessa campanha, vai até o final, sem quebrar, para que a ira de Deus não venha em cima de nós. Amém? Você que está comigo, que quer fazer essa campanha, é só se inscrever aqui para receber o próximo vídeo. E ficam com Deus até o próximo vídeo. Que Deus abençoe vocês. Tenham um ótimo dia em nome de Jesus. Amém?